Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus que está no Salmo número 28. Eu te convido a ficar uns minutinhos comigo aqui, não pule esse vídeo, que Deus tem uma palavra para o teu coração, amém? Em nome de Jesus. Salmo 128 diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará do fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero. Sua esposa será como a videira frutífera que floresce em seu lar, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Então aqui a palavra do nosso Deus nos mostra o modelo de uma família que teme a Deus. Diz que ela é abençoada, que ela é próspera, que a esposa é abençoada, que os filhos são abençoados pelo Senhor, que eles crescem, florescem, frutificam e tudo que eles fazem, o Senhor os abençoa. Tanto a esposa, quanto o marido, quanto os filhos, o modelo de uma família. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus, quando Ele criou o homem, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja com ele, para ajudá-lo. Então a esposa é aquela que ajuda o marido, e o marido é aquele que cuida da esposa. O marido é o provedor, e a esposa é a ajudadora do marido, aquela que ensina os filhos também, né? Então nós vemos que a palavra de Deus, ela tem um modelo perfeito da família que teme a Deus, é abençoada pelo Senhor, é guardada, é protegida pelo Senhor. A palavra de Deus diz que essa é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Qual é a bênção de Deus? Entre tantas outras bênçãos que Deus nos dá, é a nossa família. Então a família é projeto de Deus. A família é algo muito importante para Deus. Então quando nós tememos a Deus, aquele que teme a Deus, o homem que teme a Deus, a mulher que teme a Deus, ele cuida da sua família, ele valoriza a sua família, né? A esposa cuida do seu esposo, valoriza o seu esposo. O esposo cuida da sua esposa e valoriza a sua esposa. Então, o que nós vemos, queridos irmãos, no mundo que nós estamos vivendo? Que muitas coisas na sociedade que a gente vive, no ambiente que a gente vive, vai contra a família. Contribui para quê? Para que as famílias venham se dissolver, para que as famílias venham se acabar, né? O padrão de família da palavra de Deus, queridos irmãos, é como Deus criou homem e mulher. E nós vemos hoje em dia o quê? Que muitas coisas contribuem para que a família venha a ser extinta, mas a palavra de Deus, ela permanece. A Bíblia diz: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ainda que muitos se levantem contra a palavra de Deus, contra aquilo que é de Deus, mas Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. E se Ele diz na sua palavra que Ele tem bênção para aquele que teme a Ele, então Ele tem bênção. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E eu lendo esse salmo aqui, eu me lembro, tem uma passagem na Bíblia Sagrada que fala da vinha de Nabote, tá? Então, Nabote era um homem jezreelita, um homem de Jezreel. E este homem, ele tinha uma vinha muito bonita, e esta vinha ficava do lado do palácio do rei Acabe. E a Bíblia nos informa que certo dia o rei olhou aquela vinha e desejou ter para ele aquela vinha, para que ele pudesse transformar em uma horta, já que ela ficava do lado do palácio dele. Então o que ele fez? Ele foi até ao Nabote e pediu para Nabote: olha, tu me vende a tua vinha, ou eu te dou uma outra vinha em troca dessa tua vinha, até melhor que essa. Mas só que aquela vinha de Nabote era uma herança de família. E
e ele valorizava, ele cuidava aquilo com muito carinho. Herança de família que vai passando de geração em geração, do pai para o filho, do filho para o neto, para o bisneto e assim por diante. Então ele não quis se desfazer daquilo ali, porque ele valorizou, ele deu valor àquilo ali. Então ele teve que dizer não para o rei Acabe. E a Bíblia nos conta que Acabe era casado com Jezabel, que era uma mulher muito maligna, muito perversa, uma mulher cananeia, que tinha outros costumes e adorava outros deuses pagãos. E a Bíblia nos conta que Acabe foi para casa triste e se deitou e virou para o canto e não quis comer, e ali ele ficou como um bebezão chorão. E aí a esposa dele, a Jezabel, chegou: mas o que tu tem? O que aconteceu contigo? Então ele contou: eu queria comprar a vinha de Nabote, mas ele não quis me vender. Então a Jezabel disse: mas tu és o rei, tu pode ter o que tu quiser, fica tranquilo que eu vou te dar aquela vinha. Então a Bíblia nos conta que ela fez ali uma trama. Ela escreveu cartas e mandou para todos os governadores, os homens importantes de Jezreel, e disse assim: olha, vamos proclamar um jejum, vamos contratar 2 testemunhas falsas que testemunhem dizendo que Nabote blasfemou contra Deus e blasfemou contra o rei. E assim eles fizeram, proclamaram aquele jejum, fizeram aquela solenidade e fizeram como a rainha Jezabel havia mandado. E ali diz que Nabote foi apedrejado, foi caluniado, apedrejado e morto. E então o Acabe foi e tomou a vinha que ele queria. Então o que eu aprendo com essa passagem, com essa história que a Bíblia Sagrada nos conta? Eu aprendo aqui que este homem, ele valorizou tanto aquela vinha, tanto aquela herança, aquela bênção, ao ponto de morrer por ela. Então o que eu aprendo aqui com isso? Que nós também precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu. Às vezes alguém pode pensar assim: ah, mas o fulano poderia ser assim, poderia ser assado, meu marido poderia ser assim, ser assado, a minha esposa poderia ser assim, ser assado, a fulana é melhor, ou o fulano é melhor, o ciclano assim, enfim. Às vezes as pessoas tendem a pensar que o outro tem é melhor, que o que a outra tem é melhor, por causa da nossa natureza insatisfeita. Gente, a nossa natureza adâmica, nossa natureza caída, nossa velha natureza, ela é cheia de falhas, ela é cheia de imperfeições. Mas a nossa nova natureza, ela vai sendo moldada a cada dia de acordo com a palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Ele vai trabalhando na nossa vida, ele vai nos dando a visão de Deus, aquilo que Deus tem para nós. O Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos ajuda, ele nos capacita a amar e valorizar aquilo que Deus nos deu. Aquilo que Deus nos deu é que é o melhor para nós. Aquilo que Deus te deu é que é o melhor para ti. A família que Deus te deu é que é melhor para ti. Não é a família da outra pessoa, mas é a que Deus te deu. Então nós temos que valorizar, nós temos que olhar para aqueles que estão à nossa volta com atenção. Às vezes passamos tão rápido, às vezes não aproveitamos os momentos, às vezes não paramos para olhar com atenção aqueles que estão à nossa volta, aqueles que convivem conosco no dia a dia, mas que nós possamos olhar com atenção, olhar com carinho, olhar com amor aqueles que fazem parte da nossa família, que nos cercam, que estão todos os dias na convivência conosco, queridos irmãos. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus espera de nós, queridos irmãos. E sempre orando, intercedendo, colocando eles perante Deus, diante do Senhor. A esposa deve orar pelo esposo, o esposo deve orar também pela esposa, quando os dois são crentes, Orar também pelos filhos, para que o Senhor sempre cubra eles de bênção. Então este homem, nós aprendemos com este homem, o Nabote, que ele valorizou aquilo que Deus deu para ele. Ele valorizou aquela bênção ao ponto de morrer por ela. Então, queridos irmãos, vamos olhar com carinho para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E essa história de Nabote também serve
para as bênçãos espirituais que o Senhor colocou nas nossas mãos. Também serve para o dom que Deus colocou nas nossas mãos. Qual é o dom que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Qual é o dom que o Senhor colocou nas minhas mãos? Para que a gente possa olhar com carinho, olhar com cuidado, desenvolver, frutificar, fazer crescer, não negligenciar aquilo que Deus me pediu para fazer e não negligenciar aquilo que o Senhor pediu para você fazer também, queridos irmãos. Porque um dia nós vamos prestar conta diante do nosso Deus. O Senhor colocou nas nossas mãos dons, queridos irmãos. Ele colocou talentos para cada um que Ele chamou. Ele colocou um dom, Ele colocou um talento. E o que nós temos feito com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos? Eu sempre penso sobre isso, porque a palavra de Deus também tem uma passagem lá no livro de Mateus, capítulo 25, verso 14. A palavra nos conta que um Senhor, que Ele representa o nosso Deus, Ele chamou os seus servos e diz que Ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e mais 1 talento para um. Aquele que ganhou 5, granjeou mais 5. Aquele que ganhou 2, granjeou mais 2. E aquele que ganhou 1, foi lá e enterrou. E a Bíblia nos conta que aqueles 2 primeiros que granjearam outros talentos, ou seja, que frutificaram, que fizeram crescer, que valorizaram aquilo que haviam ganhado de Deus, foram aprovados. E aquele que ganhou 1 foi reprovado. Porque ele enterrou, ele escondeu, ele teve medo e ele não fez crescer o que Deus tinha colocado nas mãos dele. Então, queridos irmãos, o dom que Deus nos dá é uma capacidade, é uma facilidade para a gente fazer aquilo que o Senhor tem pedido para nós. Então, queridos irmãos, finalizando a vinha de Nabote, o valor que ele deu à sua vinha me traz para mim, na minha mente, todos esses ensinamentos. Valorizar aquilo que nós temos de importante, que o Senhor colocou nas nossas mãos para nós cuidarmos, que é a nossa família e os dons, os talentos que Deus nos deu, queridos irmãos. Não comerciar os talentos. Quantas pessoas que fazem daquilo que Deus deu para elas comércio. E o nosso Deus, queridos irmãos, Ele é zeloso. Ele é um Deus sério, é um Deus zeloso. Um dia nós vamos prestar conta diante do nosso Deus, de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E é o que eu penso sempre, queridos irmãos, quando eu vou orar, eu penso: Senhor, me ajuda, Pai, a administrar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, a administrar com sabedoria, saber como agir com a minha família, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, ser uma boa serva para o meu Senhor, que eu possa ser aprovada pelo meu Senhor naquele dia. Queridos irmãos, tudo que o Senhor coloca no meu coração para mim falar aqui, neste canal, eu tomo para mim. Eu compartilho com aqueles que querem me ouvir, mas eu principalmente tomo para mim. Porque a gente tem que viver aquilo que a gente fala. E eu me esforço para viver aquilo que eu falo, queridos irmãos. E sempre quando eu vou orar, eu peço ao Espírito Santo: Senhor, se tem algo na minha vida que não te agrada, me mostra, Senhor, para que eu possa me corrigir, para que eu possa ser agradável perante os teus olhos naquele dia, meu Senhor, quando a gente for se apresentar perante o nosso Deus. Amém, queridos irmãos? Então a gente precisa meditar na palavra de Deus. A gente precisa nos corrigir. A palavra de Deus, ela é um espelho para nós, para que a gente possa olhar para ela e nos corrigir de acordo com a sua vontade. Amém, queridos? E é algo que o Espírito Santo nos capacita. Nós não vamos na nossa força, porque na nossa força a gente não consegue. Mas nós vamos na força de Deus, na ajuda do Espírito Santo. Nós só temos que querer. É como tudo na vida, como um processo de libertação também. Agora, abrindo um parênteses aqui, o processo de libertação, a pessoa precisa querer, mas não é na força dela que ela vai ser liberta, é na força de Deus. Mas o querer é dela. Então a primeira iniciativa tem que ser nossa, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Eu quero me libertar. Aí o Senhor vem e age com o seu poder. Quando Ele vê sinceridade no coração daquela pessoa que quer ser livre daquela ação errada, daquela escravidão do pecado que ela está vivendo,
Então isso aqui foi um parênteses fora da mensagem que Deus tinha me dado para encerrar esse vídeo aqui. Amém, queridos irmãos? Então que Deus te abençoe, medite na palavra de Deus, queridos irmãos, leia a Bíblia, ore. Se você está desanimado, vá orar, vá ler a Bíblia, que o Senhor vai te animar. A palavra de Deus é bênção para a nossa vida, amém, queridos irmãos? Ela é pão, nós precisamos meditar nela todos os dias, amém? Deus sempre tem um ensinamento novo através da sua palavra. Deus te abençoe, beijo no coração.